as programações, tá bom? Efésios 4, nós vamos hoje estudar poucas escrituras, do versículo 17 até o 24, e estamos aqui hoje de manhã para aprender como viver uma vida cristã mais prática, mais reta, mais perto de Deus, amém? Convido a todos a orarmos juntos. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio de poder agora ler sua palavra, debruçar nossos olhares, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atenções a ela. Pai, oramos que ela possa ter esse poder, que a gente permita que ela tenha esse poder que ela tem, de entrar no mais profundo dos nossos corações, dividir alma e espírito, e trazer, Deus, a nossa natureza para ser uma natureza que vai servir ao Senhor, Deus, que vai lembrar sempre dos votos que nós fizemos, que Jesus é Senhor em nossas vidas. Abra nossos corações, Pai, nos torne nesse momento humildes, por favor, que o Seu Espírito trabalhe em cada coração que está aqui hoje de manhã, em nós que participamos da igreja, nos nossos amigos. Pai, que a gente tenha um tempo muito especial na Sua palavra, Deus, e muito, muito obrigado pelo poder que há de transformar a vida nesse livro tão poderoso, Deus. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Do versículo 17 até o versículo 24, foi o trecho que a gente estudou 2 semanas atrás, que Paulo está insistindo para a gente se despir do velho homem, né, daqueles desejos enganosos, egoístas que nós tínhamos, e que agora é para a gente andar na nossa nova vida, renovados em Cristo. Lembra, a gente falou sobre renovar nossa mente, renovar nosso coração, nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, nossa maneira de agir, para alcançar a justiça e a santidade que Jesus espera de cada um de nós. Então, 2 semanas atrás, nós vimos que os mortais, nós, estamos agora revestidos do que é imortal, que é de Deus em nossas vidas. E continuamos nosso estudo hoje no versículo 25. Que ele diz aí, tem até um subtítulo, como viver a nova vida. Versículo 25. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem faça bem aos que o ouvem. Olha que incrível essas escrituras. Vamos estudar um pouco e ver o que nós podemos tirar de profundidade dessas escrituras. Vamos juntos no versículo 25. Olha como que ele começa. Ele fala da vida cristã. Ele fala da prática da vida cristã. E ele começa dizendo, por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo desenvolve aqui agora sobre a conduta cristã que cada um de nós devemos ter, sobre atitudes, talvez que hoje você vai enxergar que ainda tem atitudes no seu coração, na sua vida, que nós precisamos mudar, dentro da nossa vida cristã, que vai atingir a igreja e vai atingir a sociedade que nós vivemos. Como que Paulo começa esse versículo? Olha que ele, com 2 palavrinhas, por isso. Por isso o quê? O que Paulo está dizendo? Por isso o quê? É o que ele fala antes dessas escrituras, ele fala. O que é o por isso? O motivo que ele dá é porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Isso é o por isso. Porque Jesus Cristo veio para cada um de nós. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Porque Jesus Cristo derramou seu sangue por cada um de nós. Então, por causa disso, por isso, irmãos, para de mentir. Então você vê que Paulo, ele diz o que nós devemos fazer e por que nós devemos fazer, o que nos leva a fazer aquilo na nossa própria vida. Ou seja, minhas mudanças,
Suas mudanças e as minhas, que nós vamos ver hoje de manhã na palavra de Deus, devem ser motivadas pelo quê? Pela gratidão de ver tudo que Jesus já fez por cada um de nós. Que eu sou grato. E eu não sou só grato, eu sou constrangido. Me amaram tanto, Deus me amou tanto, Deus amou cada um de nós tanto, que eu estou constrangido. E por estar constrangido, eu vou parar de fazer muitas coisas na minha vida que eu fazia. E eu quero fazer isso, porque eu enxergo que o amor de Cristo me constrange profundamente na minha vida. Esse deve ser o propósito e o desejo das nossas mudanças. Em Apocalipse 21, você pode ler na sua casa, Apocalipse 21, 8 e 22, 15, a palavra de Deus nos ensina que todo mentiroso vai para o inferno. Todo mentiroso, a palavra de Deus fala, vai para o inferno. E Jesus chega até nós, derrama seu sangue para nos salvar da mentira. E a gente vê o quê? Que Jesus Cristo, irmãos, na cruz, morrendo por todas as mentiras que eu já falei na minha vida. Eu vejo Jesus morrendo na cruz, pagando o preço por todas as mentiras que eu já contei. E vamos dizer, suas mentiras são incontáveis, porque são tantas desde que você nasceu na sua vida. Nem conseguimos contabilizar isso. Por causa disso, por causa de Jesus morrer na cruz, eu sou perdoado dos meus pecados. Perdoado. Eu me aproximo dele, constrangido com o amor dele, e digo: Senhor, o Senhor perdoou meus pecados. Como é que eu posso te agradecer? O que eu posso fazer para te agradecer? A resposta de Jesus, uma delas é: não mente mais. Para de mentir. Quer agradecer a Deus, irmãos e amigos, por tudo que Ele já fez na sua vida? Não minta mais. Não minta mais, Paulo fala. E no versículo 25, ele fala exatamente isso, que cada um diga a verdade. Sabe, existem muitas maneiras de a gente mentir. Muitas maneiras. A gente conta meia verdade. Não fala a verdade, é meia. Tentando dar uma disfarçada no assunto. Ou a gente pega a verdade e torna a verdade duvidosa. Ou a gente fica calado quando deveríamos falar. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes nós somos pressionados pelo ambiente que trabalhamos, pressionados pelo lugar que vivemos, e você sabe o preço que você vai ter que pagar muitas vezes, se você falar a verdade. E as consequências que muitas vezes até você vai sofrer fisicamente, ou até financeiramente, quando você toma o desejo de falar a verdade. Irmãos e amigos, mentira é pecado. Nosso Deus é um Deus da verdade. Mentira é pecado. Na Bíblia, mentira é atribuída a quem? A Satanás, e ele é chamado o pai da mentira. Então não é só parar de mentir. Paulo não está dizendo, só pare de mentir. Não, ele fala aqui na palavra de Deus, mas que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Cada um deve falar a verdade. E muitas vezes, vamos falar a verdade. Muitas vezes, falar a verdade dá conflito, não dá? Falar a verdade dá reboliço. Causa problema. Provoca confusão, situação difícil. Mas a palavra de Deus nos ensina a falar a verdade como? Em amor. Em amor. Sabedoria. A gente orar para ter sabedoria para como falar a verdade. Não simplesmente falar e não se preocupar com o sentimento das pessoas. Nada disso, mas é falar em amor, como a palavra de Deus nos ensina. Sabe, isso ajuda muito. Pessoas que estão ao nosso lado, vendo a gente falar a verdade. Você já percebeu
Você já deve ter percebido na sua vida, e eu também na minha, como em muitas situações que nós erramos, que nós fazemos coisas erradas, que muitas vezes você já percebeu que é uma tentação de você não assumir a culpa. Uma tentação de não falar aquela palavra que é difícil de falar. Fui eu. Fui eu. A tentação, aquela voz que vem, aquele pensamento, porque se eu falar que fui eu vou sofrer consequências. Essa tentação que vem na nossa vida, de não assumir. Mas você percebe, isso é uma armadilha tão sutil, para que a gente não exponha o quê? Nossos erros, nossos pecados, nossas fraquezas. Você já viu como é sutil quando alguém chega perto de você e fala, como é que você está, irmão? Tudo bem. E como vai sua pureza? Como tem andado sua pureza? E na hora te remete todos os pensamentos que você tem tido durante a semana que não foram puros. Talvez seu olhar não foi puro. Coisas que você viu não foram. Mas nessa hora aí vem uma voz e vem aquela tentação e você fala, tudo bem. É mentira. A gente não está dizendo, eu sou culpado. Porque a gente está preocupado com o quê? O que ele vai pensar de mim? Minha reputação. E a gente esquece de olhar, Jesus já morreu pelos meus pecados. Eu quero confessá-los e me arrepender. E ser um homem novo daqui para frente na minha vida. E ele fala, fale a verdade um para os outros. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Irmãos, nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Deus. Nós nos arrependemos para nos tornarmos cristãos, cada um de nós. Todos nós estamos embaixo da mesma graça, do mesmo Jesus, da mesma cruz, do mesmo sangue de Jesus. Agora, para você ver o efeito da verdade, quando alguém chega para você e fala assim, ei, ô Gil, preciso ter um tempo com você. Vamos falar aqui, eu tenho uns negócios no meu coração que eu preciso me abrir. Vamos orar primeiro, e a gente ora, e eu falo, olha cara, essa semana foi difícil. Essa semana eu pequei. Essa semana eu fiquei irritado. Cara, me veio uma tentação danada de pegar dinheiro que não era meu. Meu irmão, foi uma luta. Deus estava comigo, mas foi uma luta. E eu queria confessar o que aconteceu essa semana. Quando você ouve isso de alguém, como que você fica? Assustado, ou você fala, uau, que humildade, que desejo de expor, que desejo de ser vulnerável, que desejo de ele ser meu amigo para abrir coisas tão difíceis no coração dele para mim. Sabe, quando alguém vem e fala do seu coração para você, para mim, quando eu ouço isso, me remete a mim mesmo e eu pergunto, por que eu não estou fazendo isso? Ou quando ele acaba de falar, às vezes eu falo, meu irmão, puxa, sua humildade, seu desejo de ser certo com Deus, seu desejo de confessar, me encorajou a vencer meu orgulho, eu queria confessar meus pecados também para você. E isso que a palavra de Deus fala, né? A gente fala a verdade um do outro, porque nós somos membros do mesmo corpo. Mesmo corpo. Sabe, Paulo, quando fala essa escritura, remete ele ao pensamento de Zacarias 8, 16 a 20. Zacarias 8, 16 a 20, a palavra de Deus diz, amem a verdade. E mesmo que doa, muitas vezes, falar a verdade em amor, lembra, mesmo às vezes que você fala a verdade e às vezes machuca alguém, ainda a gente pode pedir perdão da maneira que a gente falou. Mas nós precisamos falar a verdade. Por quê? Porque nós somos parte de uma mesma família. Somos parte do mesmo sacrifício de Jesus Cristo. Somos parte do mesmo sangue que perdoa os pecados de cada um de nós. Então Paulo diz, não mintam. No versículo 26, ele nos convida, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O que é a raiva que Paulo fala aqui? A raiva aqui é uma justa indignação que a gente sente na frente das coisas de Deus. É aquele sentimento que vem
quando o nome de Cristo é blasfemado. Ou é aquele sentimento que vem quando a verdade é deixada de lado, ou uma pessoa injustiçada, e você fica com raiva. Paulo lembra aqui que existe uma rápida transição entre a raiva e o pecado. Muito rápido. Se você não cuidar do seu coração, né? A convivência dentro e fora da igreja, você sabe disso, gera múltiplos sentimentos de raiva que a gente tem. Sexta-feira, eu estou estudando isso faz uma semana. Sexta-feira, eu pequei. Meus vizinhos lá de casa. Feriadão, maravilha, todo mundo na boa. E o vizinho na frente resolve fazer um samba ao vivo. Com os amigos. E pega todos os instrumentos que você faz um samba, que todo mundo conhece, e começa a roda de samba. Eu não sou contra a roda de samba, eu sou contra o horário da roda de samba. Começar às 11 da noite não é bom, né? E eu na frente dele, minha janela. Eu achei que o cara estava tocando dentro do meu quarto. E é 11 horas, e é meia-noite, e é 1h da manhã, e é 2h da manhã, e os caras no samba. E eu na raiva. E já tinha pecado. Fiquei indignado. E eu tinha estudado isso. E eu vi como foi fácil para o meu coração desejar o mal, desejar que a polícia passasse e desse uma dor em todo mundo, ou então que um transformador explodisse na rua e acabasse a energia, ou caísse uma tempestade para todo mundo ir embora. Desejei tudo isso. Desejei de coração e com muita vontade de acontecer. Mas depois o que me sobrou? Me sobrou ter que ir a Deus e pedir perdão. Perdão dos meus pecados, perdão. E no outro dia, com muita humildade e amor, ir lá no vizinho e pedir: dá para fazer uma roda de samba mais cedo? Porque eu trabalho e eu preciso dormir, sabe? Dormir é uma coisa boa para quem trabalha. Mas o que Paulo está dizendo acontece com a gente. É uma rápida transição. O que a gente precisa hoje? De pessoas com a raiva boa. Da indignação com as coisas de Deus que não são feitas. Tiago 1,19, a palavra de Deus fala: demore para ficar com raiva. A raiva que te faz pecar é aquela que é fruto de uma frustração pessoal, aquela que você ficou ofendido com a pessoa, aquela raiva egoísta, apaixonada, aquela raiva que é indisciplinada, como eu tive, você pensa tudo, qualquer coisa, descontrolada, pecaminosa, aquela raiva que é inútil, que é prejudicial. Essa aí, nós temos que eliminar da vida cristã completamente. Mas a raiva santa é boa, porque não foca em nós, foca em Deus e nos valores de Deus. Indignado quando a verdade de Deus é distorcida. Indignado com a corrupção do nosso país, e nós precisamos orar por esse país. Indignado com as coisas que acontecem quando pessoas mentem descaradamente para você. Sabe, nós deveríamos ter mais essa indignação no nosso coração, pois a falta de uma indignação em nossos corações nos torna o quê? Passivos, calados, inativos. A gente contempla o pecado e a gente não faz nada. E às vezes pior, né? Não faz nada e só reclama. E quando a gente reclama, o nosso coração não fica muito bom, quando a gente só fica reclamando, né? Paulo diz: não deixe que isso faça pecar. Então o que seria isso? Então, não deixar que a raiva se torne numa outra emoção, como rancor, vingança, mágoa, ódio. E olha que isso é fácil acontecer, você sabe muito bem disso. E eu também sei disso. Então, toda essa exortação de Paulo, o que ele visa? Sobretudo, combater o efeito devastador em nossos corações de uma briga. E de uma longa briga, às vezes, que pode acontecer. O que o diabo faz? Ele pega a oportunidade. E ele é muito rápido para aproveitar isso nas nossas próprias vidas. Tão fácil que Paulo pede. O que ele fala aqui? Olha, não fica o dia inteiro com isso. Não fica. Você já ficou o dia inteiro com esse sentimento? Mágoa, raiva, amargura? Quem já ficou o dia inteiro com isso? Beleza, está vendo? Quem já dormiu com isso? E quem já acordou com isso? É horrível, vamos falar a verdade. Acaba com a vida. Acaba com a vida.
né? Aí com facilidade a raiva vai para a amargura, para a mágoa, o ódio, e aí se torna perigosa e é arrastada. E no versículo 27 ele fala, olha o que ele fala no versículo 27, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, você percebe, a raiva nos parece aqui uma porta particularmente muito perigosa para a entrada de Satanás na nossa vida. Então não dê o diabo a oportunidade, porque ele vai usar a mágoa, o ódio, a amargura, o ressentimento, vai usar cristãos ofendidos, cristãos magoados, cristãos ressentidos dentro da igreja, fora da igreja, para provocar divisão, para falar fofoca, para falar mal de pessoas, para falar mal de líderes, vai causar briga, dissensão, perturbação da paz. Por quê? Porque dá oportunidade ao diabo. E ele é esperto e ele pega essa oportunidade. Essa é uma armadilha. Em Efésios 6:11, e a Bíblia fala, leia lá depois, Satanás usa armadilhas para pegar nossas vidas, nossos corações. E a raiva prolongada, que vira esse sentimento de mágoa, tudo isso destrói a gente. Cristãos ressentidos, presa fácil para Satanás. Cristãos magoados, ele vem, ele destrói a amizade, ele perturba, ele destrói a comunhão de uma igreja em casa. Hoje de manhã, a pergunta para nós é: como anda a sua paz? Algo que você precisa resolver hoje de manhã com alguém? Lembra, não devia durar o dia inteiro. Se está durando, a gente está caindo numa armadilha. Já pegou você. Não deixa durar o dia inteiro. Tem que lembrar, o Espírito Santo nos domina. E a gente tem que ouvir a voz do Espírito. Com domínio próprio, com perdão, a gente vai lá resolver essa situação. Nós vamos lá pedir perdão, nós vamos lá nos reconciliar, nós vamos conversar, nós vamos orar. Mas a gente vai para resolver. Se a gente não lida isso com os nossos corações, então a gente está dando combustível, irmãos, para o diabo fazer uma tragédia na nossa vida. Agora, irmãos, quando isso aqui, tudo que eu falei, entra dentro do casamento, aí é danoso. Muito mais danoso, inclusive. Porque a gente começa a ouvir a voz dentro do casamento e o diabo tenta a gente. E se a gente não resolve, sabe que Satanás vem? Seu marido vem e machuca você, sua mulher vem e machuca você, e você não fala nada, você fica ressentido, você guarda. O que acontece quando você é machucado no casamento? Eu sei, eu tenho 24 anos de casado, eu sei o que acontece. Você começa a pensar um monte de coisa que não é boa, verdade? Não vem coisa boa na cabeça. Pensamentos ruins. Você começa a pensar, está vendo? Ela não liga para você mesmo, está vendo? Ela te machuca, não está nem aí. Ela te trata desse jeito. Você viu? Ela diz que te ama, mas olha como ela te trata. Tudo isso vai aqui na tua orelha, aqui, ó. Ouvindo. Percebe? Ei, se liga. Aqui, ó. Presta atenção. Essa mulher não vale tudo isso que você imagina, esse homem. E quanto mais a gente ouve, o que acontece? Mais vem mentira. É verdade ou não é? Quanto mais a gente ouve, mais mentira vem. A mentira é: ela não é nada e você é o cara. Né? Esse cara sou eu. E ela não vê o que eu faço. Como eu amo essa família. Como eu me sacrifico. E a mulher, quando é com a mulher, ela fala: esse cara não enxerga como eu faço as coisas. Ele não enxerga como eu amo, como eu cuido, como eu trabalho. Mas ele, esse miserável, só chega em casa e quer comer, não me ajuda nem a lavar a louça, não sabe o que é lavar, passar, costurar, fica só trabalha e volta e acha que isso é a coisa mais importante do mundo. O que acontece? Isso que eu te falo, olha a armadilha. Você não expressa e as mentiras só aumentam. Aí depois de 3, 4 dias, vamos conversar? Vamos, né? Aquele coração maravilhoso dos dois lados. Aí você conversa, aí o Espírito age. Aí você pede perdão, você se humilha, a pessoa pede perdão, você se humilha.
Aí vocês se ajoelham, choram, peçam perdão, aí se abraçam. Aí você já percebeu, depois você pede perdão, abraça, você não ouve mais mentira, percebeu isso? É um milagre. Não ouve mais, não tem mais voz falando. E aí tudo fica bem. Já aconteceu comigo também isso. Aí quando tudo isso fica em paz, a primeira coisa que eu penso, eu falo, eu sou muito burro. Eu falo para mim, porque eu deixei isso aí durar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Caí numa armadilha. Fui pego pelo diabo. Eu não posso passar tanto tempo. Por isso que Paulo fala, não deixa durar o dia inteiro. Talvez hoje, irmão, seja o dia de você fazer uma lista ou resolver suas situações com pessoas. Chega de dar oportunidade ao diabo. Vai conversar com a pessoa. Vai pedir perdão. Entenda a situação. Não pensa mal dela. Mas vai se reconciliar e dormir em paz. Chega de ser um instrumento. Não deixa Satanás usar você. No versículo 28 ele fala, quem roubava, que não roube mais. Porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Paulo chama o quê, os irmãos? Exorta o quê? Ei, vamos trabalhar. Chega de roubar. Chega de ser resistente ao trabalho. É impressionante como, quando pessoas não trabalham, como isso afeta a comunidade, a vida dela e a comunidade que ela se faz presente. Paulo chama a trabalhar aquele que o quê? Fazia o que antes? Roubava. Que estranho, né? Porque essa era uma advertência que Paulo estava dando, muito necessária para o mundo antigo daquela época. Por quê? Naquela época era muito comum pessoas roubarem pessoas. Muito comum. Né? No cais, nos portos, as pessoas eram muito assaltadas. E nos banheiros públicos, que às vezes as pessoas iam nos banheiros públicos, ou elas iam na praia e se trocavam e deixavam a roupa, o ladrão entrava lá e catava a roupa do cara. Era o costume. Se roubava roupa, se roubava pertence das pessoas que iam na praia. Eram os delitos mais comuns dentro das cidades gregas. Era roubo. Muito comum, muito comum. E Paulo vem aqui de lembrar que para de fazer isso. Irmãos, quando eu li isso, o que é a primeira coisa que eu pensei? Todos os furtos que eu já fiz. Acho que só eu que fiz aqui na igreja, porque ninguém riu, né? Ninguém aqui nunca entrou no supermercado e não pegou nada. Nunca ninguém abriu a bolsa da mãe e pegou um dinheirinho escondido e jogou no chão e falou, achei. Né? Então eu vou contar, já que vocês não fizeram, eu vou dizer o que uma criança faz. Já que vocês não têm essa experiência, eu vou contar a minha. Aquele lápis na escola que você acha e fala, não tem dono, é meu. Né? Eu, quando era estudante de universidade, eu gostava de um desodorante famoso chamado Très Brut de Marchand. Tinha Avanço e Très Brut de Marchand. Mas eu era estudante, eu tinha dinheiro para comprar Avanço. Mas qual que eu queria? Très Brut de Marchand. O que eu fazia? Pedia emprestado para o supermercado e nunca devolvia. Coisa de estudante. Né? E quando você é estudante e entra num lugar para comer, e você come, e o cara não marca. Lembra? Não marcava? E você saía feliz da vida, que pagou um pão de queijo e comeu uma lasanha. Quantas coisas a gente já fez assim na nossa vida, pequenas transgressões. E Paulo fala, trabalhar para quê? Ele fala aqui, olha, para viver honestamente. Por isso que ele fala, trabalhe para você viver honestamente. E mais um motivo, ajudar os pobres, contribuir com os pobres, os necessitados, contribuir com a missão do Evangelho. Isso é um bom motivo para a gente trabalhar. Paulo nos dá uma dimensão espiritual sobre o nosso trabalho. Qual é a dimensão espiritual que Paulo dá para o trabalho? Vamos trabalhar para poder dar. Essa é a visão do trabalho. Eu vou trabalhar para poder dar. Eu não vou trabalhar para ter, para comprar, para possuir, para construir o império. Não, eu vou trabalhar honestamente, como a palavra de Deus fala. Quero viver uma vida honesta e eu quero poder ajudar os pobres. Quero poder ajudar as missões, quero poder ajudar
outras pessoas. Trabalhar para pagar e ter. Não é isso que Deus está ensinando nessa palavra. Pagar contas, pagar faculdade, pagar prestação, ter casa própria, carro, viajar, realizar sonhos. Tudo bem, a gente pode fazer tudo isso. E a gente tem que pagar nossas contas mesmo. Tem que realizar. Mas é o que ele está falando. O que está dentro do coração do trabalhador, segundo Deus, eu quero ajudar os pobres. Eu quero ter essa visão particular de ajudar pessoas, necessitados. Quero ter esse coração sensível dos outros que não têm, e o que Deus tem me dado e me abastecido com tantas coisas na vida. Que o desejo de Deus, irmãos, para nós, que temos sido abençoados de todas as formas, é que a gente possa ser generoso. Isso que Paulo está ensinando. Que nós possamos ser generosos com as nossas vidas. A gente vive numa geração hoje, e nós vivemos hoje numa sociedade muito, muito mais egoísta, e cada vez mais egoísta, centrada em si mesmo, pensando nas suas carreiras, nas suas profissões, enquanto ganhar. É o que a gente tem visto na mídia. Pessoas roubando, tirando do outro, guardando para si. E você tem visto, e você se pergunta, por que alguém rouba tanto, que nem vai conseguir gastar em vida? Alguns que têm sido entregues aí, têm tanto dinheiro em bancos, que o cara vai ter que viver mais que uma vida para gastar aquilo tudo. E tem roubado. Irmãos, nós cristãos, somos chamados a viver de maneira honesta. Honesta. E ajudar os pobres e os necessitados, e a gente ajudar a missão do Evangelho. Então a gente pode mudar a nossa maneira de pensar, cada um de nós. Que tal pensar assim? Vamos lá, vocês que são jovens, e todos nós, pensar de uma outra maneira, com outro foco, uma outra visão. Deus, eu quero estudar, eu quero ser um excelente profissional, eu quero ter um ótimo emprego. E Deus, eu quero anunciar o Senhor no meu trabalho. Eu quero com tudo isso ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero avançar a palavra de Deus. Eu quero servir os pobres e os necessitados. Eu quero ganhar bem, sim, mas eu quero ganhar para ajudar as pessoas. Não é para construir um império, mas para ajudar o que Paulo está ensinando para cada um de nós. Esse é o coração de Deus, para que a gente possa imitar esse coração de Deus, sensível em ajudar os pobres e os necessitados. E a gente poder contribuir, irmãos, com o avanço do reino de Deus. E para terminar, o versículo 29, ele diz, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Irmãos, de acordo com o Novo Testamento, lidar com palavras tem uma relevância muito, muito especial. Mateus 15, 18, bem nos diz, eu quero lembrar a todos nós, o que sai da boca vem do coração, contaminando o ser humano. Paulo fala, não falem palavras que falam mal. Não falem palavras que não servem para nada. Não fale palavras que machucam. Palavras que ferem as pessoas. Palavras que deixam feridas abertas. Não passe uma mentira para frente. Não fale mal do seu próximo. Não fofoque. Não fale palavras contrárias à pureza e à santidade que Deus espera de cada um de nós. Paulo pede, não digam palavras que fazem mal. Cada cristão deve falar de uma maneira que ajude o outro a crescer na fé e conseguir o que necessita. O que falamos, irmãos, deve fazer bem a quem o ouve. Hoje de manhã a nossa questão é, como são as minhas palavras? Como são as suas palavras? Para o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos na fé, no seu trabalho.
São palavras que estão renovando em Cristo cada dia. Se não, se arrependa. Mude a sua mentalidade. Tenha misericórdia. Ore por Deus para se arrepender. Peça perdão dos seus pecados. Se encha de Jesus. E vamos refletir nas palavras que nós temos falado, irmãos. Escrito nos celulares, nas mensagens do WhatsApp. O que a gente está enviando? O que está saindo de dentro de nós? Se é edificar o corpo, a mente, o coração. Imagina se todos nós hoje de manhã decidirmos, juntos, vamos dar glória a Deus com o que nós falamos, com a nossa boca. A partir de hoje só vai sair palavras boas da minha boca, que edificam, que constroem, que produzem crescimento na fé, que ajudam a conseguir o que necessitam, como a palavra de Deus fala. Palavras que transmitem graça aos que o ouvem. Você quer estar numa igreja assim? Eu quero. Você quer estar numa família assim? Eu quero. Você quer estar numa igreja em casa assim? Eu quero. Você quer estar num trabalho assim? Eu quero. Eu quero estar no meio dessa gente, onde pessoas falam palavras boas, que edificam, que constroem, que ajudam. Sabe, quando você vai num outro ambiente, que é diferente de um ambiente cristão, você vê como isso machuca nossos corações. Minha igreja em casa, os jovens da minha igreja em casa, jogam basquete de sexta-feira no Ibirapuera, e quando eu posso, eu vou com eles. A gente já jogou entre nós, e a gente já jogou entre nós e outras pessoas que aparecem lá para jogar com a gente. Pessoas que vão no parque para jogar basquete. Quando a gente joga entre nós, você não ouve um palavrão, um xingamento. Você não ouve ninguém, quando alguém pede falta, ninguém reclama. Discussão de vez em quando tem, porque ninguém gosta de perder, nem cristão, né? Isso tem, o sangue ferve. Mas é um ambiente maravilhoso. Agora, quando a gente vai jogar com outros que aparecem, aí vem exibicionismo, egoísmo, palavrão, xingamento. E eu, por ser o mais velho da turma, quando chega alguém de fora e eu começo a ver que o cara começa a falar palavras, eu chego para ele e eu falo na cara dura, eu falo assim, meu amigo, tudo bem? Alegria ter você aqui. É o seguinte, ó, o nosso jogo aqui, a gente não fala palavrão. A gente respeita um ao outro. Então a gente gostaria de pedir para você não fazer isso também. Porque a gente quer ouvir palavras boas, né? Coisas boas que edificam uns aos outros em Cristo Jesus. Façam bem para os outros. E é interessante, por que falar, ele fala, né? Por que falar palavras boas uns aos outros? Né? E ele fala, para fazer bem aos que o ouvem. Então você vê, nessas 4 escrituras, Paulo fala o que fazer e qual o propósito pelo qual fazer na nossa vida. Paulo nos mostra situações aqui, terminando hoje de manhã, situações reais da nossa vida. E tomara a Deus que você tenha se visto hoje, dentro da palavra de Deus, como eu me vi estudando esse trecho. Que a gente saia decididos, cada um de nós, permitir que o Espírito Santo nos renove cada dia. Renove nossa maneira de pensar, irmãos. Vamos abandonar a depravação, a impureza, as conversas imorais, a mentira, a ira, o furto, as palavras torpes, a amargura, indignação, calúnia, maldade, imoralidade sexual, se há em nossas conversas, em nossas vidas, impureza, cobiça, obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais, ganância, insensatez, embriaguez. Vamos abandonar, como Paulo fala aqui, com o propósito de edificar o corpo, nossa vida de edificar a igreja. Vamos se revestir, como a gente leu no culto anterior, nos revestirmos do quê? Completa humildade, ser dóceis, mansos, pacientes, lutar pela unidade, pelo vínculo da paz, ajudar um ao outro, ser semelhante a Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, reagir como Cristo. Vamos ser bondosos, compassivos, vamos perdoar, vamos vivenciar o amor que a gente tanto acredita e nós pregamos sobre isso. Ações de graças, justiça.
Vamos nos encher do Espírito Santo, amém? Para que a gente abandone o que é ruim e a gente faça o que Paulo está nos ensinando hoje de manhã. Paulo escreve para aqueles que ele conhece na igreja, dizendo: por tudo que vocês já sabem que Jesus fez por você, eu te peço, parem de mentir, voltem a trabalhar, façam tudo isso que ele está dizendo aqui. Pelo poder do Espírito Santo que está em nós, que cada um de nós essa manhã possa tomar essa decisão a partir de hoje, com a força do Espírito. Irmãos, começa um novo ciclo na sua vida. Que a mensagem do poder da palavra de Deus transforme você. Que o Espírito Santo de Deus cuide e guie você na sua vida, convencendo você todos os dias a ser fiel à palavra de Deus. Vamos sair aqui hoje de manhã decididos. Eu vou me arrepender. Eu vou pedir perdão por todas as coisas que eu tenho feito perante Deus. Eu vou procurar pelas pessoas que Deus deixa claro na minha vida, que eu preciso sentar e resolver. Eu tenho entristecido o Espírito Santo de Deus que está em mim, com as coisas que eu tenho agido. Se eu tenho, hoje é o dia de a gente arrepender, mudar e dar um passo para dar glórias a Deus na nossa vida. Que a gente saia decidido a recomeçar uma nova fase em nossas vidas, de uma maneira intensa, desejosa de agradar a Deus. Que eu e você, essa igreja, a gente viva a mensagem que a gente prega. Que eu seja a igreja que eu anuncio para os outros. E que a glória seja de Deus. Amém? Nesse momento eu convido cada um de nós a se curvar e por 2 minutos, faça uma oração sobre o que essa palavra de Deus tocou seu coração. O que você vai decidir hoje de manhã? O que você vai se arrepender? Então, por 2 minutos, vamos nos manter em silêncio, vamos orar, e eu volto terminando com uma oração. Nessa manhã nós te agradecemos, Senhor, pelo poder da sua palavra. Pai, eu oro que seu Espírito sonde nossos corações, nessas 4 áreas que foram citadas por Paulo aqui na carta aos irmãos em Éfeso. Pai, que nós possamos ser humildes na sua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos por uma renovação que vem do seu Espírito e do sangue de Cristo. E que saímos daqui, Pai, transformados, desejosos de viver uma nova fase em nossas vidas,
Essas são áreas tão sensíveis que facilmente a gente se deixa se enganar e permite cairmos em armadilhas. Mas eu oro, Pai, que nós possamos estar atentos, acordados, preparados, Pai, ligados com o Senhor através do Espírito Santo, fortalecidos na sua palavra em oração, para que sejamos mensageiros de uma palavra viva, eficaz, poderosa, que vamos anunciar o evangelho que nós vivemos, que vamos anunciar a igreja que nós vivemos em nossas vidas, para que o Senhor possa ser glorificado, Pai, com todas as mudanças, que o Senhor possa ser glorificado com o poder da sua palavra, influenciando completamente a nossa maneira de viver. E nós sabemos que ela tem a força, Deus, ela tem o poder para transformar a vida de qualquer pessoa. E é isso que nós queremos fazer, colocar nossas vidas nas suas mãos, para que sejamos cada vez mais, Deus, quebrantados pela sua palavra, cristãos transformados, cristãos luz, que dão glória e honra ao Senhor, onde nós vivemos, onde nós passamos, o que nós fazemos, o que nós falamos e o que nós pensamos, Deus. Muito obrigado por essa manhã, te agradecemos pelo batismo que nós vamos ter agora, Senhor, por ver pessoas renovando suas vidas, sendo transformadas, perdoadas, e continuando dando honra e glória ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Tudo isso agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agora terminar vendo um batismo. Pode vir, irmãos. Bom dia, igreja. Então, eu quero apresentar para todos meu filho, Yuri. Né, Então, ele tem estudado a Bíblia durante algum tempo com os irmãos. Nós somos lá do Campo Limpo, né, e essa é a família que Deus me deu. Tenho 3 filhos, com a minha esposa linda e maravilhosa, que ali está. Né, então, é uma honra muito grande. Eu não tenho nem palavras para falar, porque eu creio e acredito que, com certeza, está tendo uma festa nos céus agora, né, e a minha vida, sabe, eu tenho 20 e poucos anos de cristão, né, e a maior alegria que eu acho que é de um pai ou de um irmão é ver o filho sendo batizado, sendo salvo, principalmente sendo jovem. Né, eu sei que nós somos jovens, né, mas assim, é uma honra muito grande ver o meu filho Yuri mudando, estudando com os irmãos, né, com Nakashima, né, que aqui está, com Gilvan, com o Ricardo, com todos, com Cláudio, com Joel, que está ali em pé também. Né? Então, assim, eu não tenho nem palavras para falar. Eu sei que uma coisa, eu estou muito grato, muito alegre, né, porque meu filho vai ser batizado hoje. Então, eu só queria agradecer, né, todos que estudaram a Bíblia comigo, estão estudando, o Michel também que estudou comigo, o Joel, o tio Theo, que faz parte do culto à tarde, agradecer, né, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Meus pais também, porque eles sempre me ensinaram a orar desde pequeno, a cantar hinos, e eu estou muito grato por causa disso. E hoje eu vou ser uma pessoa nova, vou ser renovado, graças a todos eles que são muito importantes para mim. Não só eles, mas como todos os meus amigos aqui na igreja, e é isso. Então, Yuri, estamos muito felizes com a sua decisão, né? É o momento mais importante da sua vida. Sei que você vai ser um grande acréscimo para essa igreja. Eu sei que há uma grande festa no mundo espiritual agora, nas regiões celestiais. E eu tenho 2 perguntas para te fazer. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao 3º dia
e hoje está ao lado direito de Deus e vive entre nós? Sim, eu creio. Qual sua boa confissão? Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Amém. Então, por causa de sua boa confissão, diante de Deus e da igreja, seus irmãos, as testemunhas, você pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai receber o perdão de todos os seus pecados, receber a presença gratuita do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, você é uma nova criatura, seu nome está escrito nos céus, no livro da vida, e você vai fazer parte do reino de Deus. Amém. Amém. Vamos cantar a canção Ah, Como É Bom durante o batismo. Ah, como é bom vivemos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivemos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Por quê? Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Como é bom, Ah, como é bom vivemos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. amém.